Sejam bem-vindos à terceira pauta realizada pelo Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. Eu sou o PCNP Luiz Fernando e esta é minha colega PCNP Grace. Somos da equipe de Língua Portuguesa. Hoje iremos tratar de um tema muito importante: como recuperar a aprendizagem em tempos de distanciamento social por meio da aprendizagem remota. Somos desafiados, neste tempo de distanciamento social, a entrar cada vez mais no mundo da tecnologia e a sermos produtores de conteúdo e a tutores na aprendizagem dos nossos alunos. Devido a isso, temos algumas perguntas, como por exemplo, como está ocorrendo esta aprendizagem? E como recuperar a aprendizagem? Pesquisas realizadas por nossa equipe apontam que as ferramentas mais utilizadas pelos professores estão sendo o Facebook e o WhatsApp. E a interação com os alunos por meio da utilização destas ferramentas está sendo rápida e dinâmica. A rapidez e o dinamismo com o que estamos lidando demanda com que trabalhemos com um plano bem elaborado, um plano sólido. Até mesmo demanda uma boa capacidade de improviso, porém não podemos deixar de lado de termos um plano de trabalho bem elaborado, com as intencionalidades bem definidas. Como então, no meio disso tudo, podemos avaliar a aprendizagem dos nossos alunos? Visto que a aprendizagem e o contato com o aluno está ocorrendo de forma rápida e dinâmica. Devido a essa rapidez e esse dinamismo, o professor ele deve se manter atento. Porque se o professor não se mantém atento, ele pode se perder no caminho. Então, o professor ele deve sempre voltar ao seu plano de trabalho e avaliar a sua intencionalidade, a intencionalidade das atividades às quais ele está propondo. Essa postura do professor, ela conversa com a avaliação formativa e com a recuperação contínua. Para isso, então, hoje, propomos analisar duas estratégias de aprendizagem remota por meio do WhatsApp e da ferramenta Webcast, revisitar conceitos sobre avaliação processual e recuperação por meio de análise e estudo de caso, analisar um plano de trabalho considerando a sua intencionalidade, suas orientações, ou seja, as comandas, suas habilidades e, por fim, como se dá a avaliação. Criar um plano de recuperação a partir de um plano de trabalho. Vamos lá? Grace, para isso teremos 2 estudos de caso. Você pode falar um pouco do primeiro estudo de caso? Sim, olá a todos. Nós iremos falar sobre... Nós vamos convidar vocês a um estudo de caso. Nós tivemos conhecimentos a ele, acesso a eles, porque os professores estão usando a WhatsApp para o envio de atividades. Nós iremos analisar uma atividade enviada por um professor de geografia, que por enquanto é de uma escola fictícia, mais tarde nós revelaremos, porque é um fato real. E ele enviou a seguinte atividade. Ele postou um mapa, como que vocês podem ver aí, e ele fez as seguintes perguntas. Em qual região localiza-se o Monte Caburai? E em qual hemisfério localiza-se no território brasileiro? Ele postou essa atividade e propôs o seguinte desafio. Responda agora pelo WhatsApp da sala e garanta seu ponto, lembrando que pontuará somente os 10 primeiros. E você tem 2 minutos a partir da postagem. Ele colocou esse desafio. Vamos analisar esta proposta. Ele usou a ferramenta WhatsApp, a estratégia metodológica foi o desafio e o instrumento que ele utilizou foi a leitura de um mapa dirigida por questionamentos. Olhando para essa atividade, eu vou convidar vocês a pensarem a respeito. Qual é a intencionalidade do professor ao propor esta atividade? E nós podemos considerar essa atividade como avaliativa?
Agora nós vamos propor para que você observe essa atividade, retorne a ela, pensando em 2 pontos: sobre a intencionalidade do professor e se por acaso nesta atividade o professor pensou que ele estivesse avaliando. Há alguma avaliação? 20 segundinhos para você responder. Na mesma atividade, o professor pede para que aqueles alunos que se aproximaram da resposta mais correta gravem esta resposta e enviem pelo WhatsApp. Aí a gente pergunta: qual a intencionalidade do professor ao propor esse retorno? E qual é o papel do professor nesta interação? E neste momento, houve uma avaliação? 20 segundinhos. Bem, vamos olhar para essa atividade avaliativa. O conteúdo, a intenção do professor, formação do território brasileiro. Qual foi a ferramenta que ele utilizou? O WhatsApp. Qual foi a estratégia metodológica utilizada? Foi o desafio, Luiz. Isso provocou o engajamento dos alunos na atividade, o interesse em querer participar. O instrumento que ele utilizou foi a leitura do mapa. Ou seja, quais são as intenções do professor por trás de toda essa atividade? Que era provocar o engajamento dos alunos na realização da atividade, diagnosticar ou verificar a aprendizagem do conteúdo e as habilidades cognitivas acionadas na execução da atividade, e promover a autoavaliação. Porque no momento que o aluno dá este retorno, ele mesmo, ao observar as respostas dos alunos no próprio WhatsApp, quando ele faz ele observa do colega, autoavalia, ele mesmo parametriza quanto que ele precisa saber, o quão não, e também eles se sentem desafiados a participar, em desejar participar da atividade. Exato. Então agora vamos ao segundo estudo de caso. Sim, Luiz, vamos. Quando a gente fez esse levantamento sobre como os professores estão pedindo, como é que eles estão interagindo com os alunos e qual a ferramenta que eles estão utilizando, uma boa porcentagem desses professores estão utilizando a pesquisa. Pensando nisso, vamos estudar o seguinte caso. Uma boa porcentagem das escolas utiliza a pesquisa como instrumento de aprendizagem para diversos conteúdos. Na Escola Central do Bairro Sério, o professor de História do 2º ano de ensino médio da EJA utiliza a ferramenta WebQuest para orientar o trabalho de pesquisa dos seus alunos. E aí a gente pergunta assim, que ferramenta que é essa? E o que é o WebQuest, Grace? A WebQuest é uma atividade orientada para a pesquisa, em que alguma ou toda a informação com que os alunos interagem provém de recursos da própria internet, opcionalmente suplementados por videoconferências. E a WebQuest, ele tem uma estrutura, alguns cuidados que o professor deve ter, ok? O texto deve despertar a curiosidade e estimular os alunos à aprendizagem. Para isso, deve ser um texto direcionado ao público-alvo e evitar o didatismo. Uma outra cuidado que deve ter em relação à tarefa. Parte principal de uma WebQuest, pois ela é quem norteia e estimula os alunos, devendo ser motivadora e desafiadora, com possibilidade de ser efetivamente realizada, que seja plausível e que tenha relações com a vida dos estudantes.
Deve descrever o produto final. Qual é a intenção que o professor tem com aquela pesquisa? Deve estar claro para este aluno o que é que ele deve executar, o que é esperado dele. Por exemplo, às vezes o professor quer que com essa pesquisa, ao final dela, ele realize um resumo. Às vezes ele quer que ele apenas resolva um problema. Ou, ao ler 2 textos, a pesquisa ele vai ler 2 textos, que ele defenda uma opinião. Então podemos dizer que a WebQuest ela busca promover a investigação, Grace? Sim. Tudo depende da intencionalidade deste professor. O que é que ele deseja com essa pesquisa? Qual será o resultado final? Pode ser que também ele queira que o aluno realize uma reportagem. A reportagem ela é totalmente investigativa. Só que precisa estar claro para o aluno qual é o tema, onde buscar a fonte de informação. Então, a WebQuest é uma atividade orientadora para este aluno. Uma outra coisa, dentro dessa WebQuest, é colocado para o aluno o passo a passo. Demonstra o passo a passo que os alunos devem fazer para realizar a tarefa proposta, deve ser bem detalhado, deve ter as expectativas, estabelecendo as fontes, os recursos a serem utilizados. E se na WebQuest exigir a definição de papéis para delimitar suas respectivas funções nessa sessão. Além disso, deve estar neste documento, seja ele enviado online ou presencial físico, as fontes de informação. Deve estar bem claro onde o aluno vai encontrar essas informações. Então, de antemão, o professor vai dizer, busque este site, essa informação você pode encontrar aqui, confrontar com outra que está em outro endereço. Então, tem que estar bem claro onde o aluno irá buscar essa informação. E também deve constar clareza, o professor deve deixar bem claro como é que ele vai avaliar, o que é que ele espera desse aluno ao final desta pesquisa, que ele revelará os resultados por meio de uma reportagem, como a gente já disse anteriormente. Vou pegar minhas anotações aqui, que senão eu vou me esquecer de alguns itens. Dentro da possibilidade do WebQuest, onde entra a possibilidade do aluno rever o erro e do professor ele conseguir pensar na recuperação, Grace? Bem, a avaliação, se for online, se o professor criou uma plataforma e essa plataforma permite a interação, ali mesmo a avaliação ocorre porque o aluno vai questionando, é assim, professor? Entendi corretamente? E o professor, nesse percurso, ele vai ajustando a sua prática, a sua intenção, ou simplificando, ou então pedindo para que os alunos se aprofundem mais, colocando algumas tarefas mais desafiadoras. Agora, do contrário, se for offline, em que o aluno vai buscar essa atividade na escola, esse material orientador, ele não deve deixar de existir. Ele tem que estar ali presente, dando passo a passo para esse aluno. Aí a gente sugere que a avaliação esteja também no corpo desse texto, permitindo que o aluno se autoavalie, por meio de alguma rubrica, alguma coisa próxima a isso. O que é que eu preciso saber? Será que eu sei? Será que eu busquei as informações, todas as informações dadas pelo professor? Permitir que o aluno regule a sua própria aprendizagem. E quando ele devolver, mas espera aí, esse material vai chegar alguns dias depois. Não é instantâneo, né? Como no caso do primeiro caso que a gente analisou. Isso, a coleta dessa informação, ela vem um pouco tarde. Então, será que esse aluno vai ter a oportunidade de refazer? O ideal seria que esse aluno pudesse voltar a esse resultado de pesquisa e refizesse. Aí sim nós entendemos que a avaliação ela está sendo continuadamente, ela está sendo uma avaliação formativa. Outro item
que também vai servir também de avaliação, é pedir que o aluno, ao final desse todo o processo de pesquisa, o que ele concluiu desse processo de investigação. E também orientar o aluno a dar os créditos devidos das entrevistas que fez, das fotos que foram postadas e tudo mais. Independente da ferramenta que o professor se utilize, o importante mesmo é ele ter um bom plano de aula e sempre se atentar à intencionalidade, então. Totalmente. No plano de aula, ele tem que ter clareza o que ele quer, qual é o recurso que ele está usando, que é a ferramenta WebQuest, neste caso. A estratégia metodológica por essa atividade orientada e investigativa é um desafio. E a estrutura da WebQuest é composta por textos instrucionais. Então vamos fazer aqui um resuminho. Vamos ao slide. Uma WebQuest, o conteúdo pode ser diversos. A escolha do professor pela ferramenta é uma WebQuest composta por textos instrucionais. A escolha da estratégia metodológica é o desafio, a investigação. O instrumento é a pesquisa. E a intencionalidade desse professor: provocar o engajamento dos alunos na realização da atividade. Ele deseja aprofundar ou ampliar ou reconstruir os conceitos que ele já tem. As habilidades são inúmeras durante todo esse processo. São habilidades cognitivas não acionadas na execução da atividade. E ele deseja também promover a autoavaliação de acordo com os critérios pré-estabelecidos. E aqui vem a finalização de todas essas atividades. A gente fez um resuminho, nós colocamos nesse PPT para que a gente veja todo esse processo, tá? O professor, a escolha do recurso, ele está de acordo com o acesso dos alunos. Aqui os alunos têm acesso. A intencionalidade do WhatsApp é verificar os conhecimentos. A avaliação é imediata e contínua, permitindo correção do percurso. E a recuperação de conteúdos e habilidades também é contínua. Já no recurso da WebQuest, quando feita online, a intencionalidade é ampliar ou aprofundar ou contrapor conteúdos e conceitos. A avaliação, se online, permite a interação entre aluno e professor. E a recuperação ocorre também de modo contínuo. Mas, se ele recorre ao WebQuest para utilizar de modo offline ou no meio físico, também do mesmo modo de ampliar, aprofundar ou contrapor conteúdos e conceitos, só que os resultados eles serão obtidos apenas no final do percurso. E a recuperação de conteúdos e habilidades se fará no final do percurso. Bem, a gente espera ter conseguido, por meio desse estudo de casos, quais são os cuidados que um professor deve ter ao escolher o recurso, atrelar a sua intencionalidade, se esse recurso permite ele atingir as suas intencionalidades. Também ele deve planejar a avaliação e a recuperação. Haverá momentos que o recurso permitirá que a avaliação seja contínua, mas às vezes não é possível, né? Então, também nesse seu plano de trabalho, ele também tem que pensar como ele vai fazer a recuperação. Agora chamaremos os nossos colegas PCNP, Nath e Theo, para falar um pouco sobre a recuperação em tempos de isolamento social ou distanciamento social. Olá, professores, tudo bem? Como estão? Eu sou Natalina, PCNP de Química, estou aqui com o Theo, que é PCNP de Matemática, e hoje estamos aqui com muito prazer para apoiá-los nesse momento tão difícil de isolamento social e que viemos justamente falar de um tema que é importante para esse período de dificuldades, de tantas novidades e diferenças
né, tanto na forma como a gente está trabalhando, como também na forma de lidar com o ensino e a aprendizagem. Sendo assim, a gente espera que o tema que a gente está abordando com vocês hoje seja útil, seja com o intuito realmente de apoiá-los nesse momento e, de uma certa forma, lembrá-los de algumas metodologias, lembrá-los de alguns instrumentos, assim como já foi feito inicialmente com a Grace e com o Luiz, e que isso possa ajudá-los a ter ideias, a pensar em possibilidades diferenciadas para esse momento de recuperação que porventura vocês vão passar junto aos seus alunos nesse período. Tá? Para iniciar então a nossa fala, eu sugiro então que a gente vá para os objetivos, né? O que eu e o Theo vamos abordar junto com vocês. Olá, professores! Como a Natalina já apresentou, sou o PCNP Theo, de Matemática, e vou conversar um pouquinho com vocês sobre nossos objetivos. A Grace e o Luiz já realizaram um estudo de 2 casos com vocês. A gente vai fazer o estudo do caso 3, onde uma avaliação não foi efetiva, para a gente começar a pensar em recuperação. Refletir sobre avaliação versus recuperação. Também sobre metodologias, instrumentos e ferramentas inovadoras que podem auxiliar no momento de recuperação da aprendizagem. Refletir sobre o uso de metodologias ativas, de ferramentas como o AVA e a utilização de portfólios para auxiliar nesse processo de recuperação e refletir formas de recuperação remota nessa situação de isolamento social. Para cumprir essa nossa pauta, é importante a gente lembrar que ninguém esperava por esse momento, né? Ninguém estava preparado para esse momento. Então, acredito que todas as situações com os professores podem estar acontecendo. Provavelmente tem alguns professores que se sentem bem à vontade, né, com as ferramentas, os instrumentos que possui, que já conhecia ou que porventura veio a conhecer por conta do que estamos vivendo, e outros que não dominavam essas ferramentas e que provavelmente possam estar passando por algumas dificuldades. A nossa intenção aqui é meio que conseguir falar com todos os públicos, com todas as pessoas que passam por todas essas situações, né? Então, assim, sintam-se à vontade em adaptar aquilo que a gente está falando para a sua realidade, tá? Isso é muito importante, tá bem? Quando a gente pensa em recuperação, sempre a gente tem que ter algumas coisas em mente, né? Isso em qualquer situação, seja no ensino regular, né, no que a gente estava acostumado presencialmente, como agora também em situação de isolamento. Nós aqui colocamos umas 3 perguntinhas que podem ilustrar bem sempre que a gente vai pensar em recuperação de aprendizagem, que a gente possa pensar, né? Por exemplo, você mudou a sua forma de avaliar, né? Você tinha um comportamento antes presencialmente e agora você sente que tá diferente o jeito que você está avaliando seus alunos? De quais formas seu aluno está sendo avaliado? Como você está fazendo essas avaliações? E quais são as suas intenções, né, nessas avaliações? Qual a intenção que você está colocando nessas avaliações? Mediante essas 3 perguntas, né, Theo, a gente sugere a vocês um tempinho para vocês pensarem um pouco no que vocês estão realizando em termos de avaliação nesse momento. Bom, gente, então, demos esse tempo para vocês refletirem sobre sua própria prática, sobre sua própria avaliação. E a avaliação, ela precisa ser parte do processo de progressão das habilidades. Segundo Lucchesi, uma avaliação bem feita e válida é aquela que está relacionada aos objetivos de ensino e traz perguntas que abordam tudo o que foi ensinado. Ela permite que o aluno descreva o que aprendeu ou deixou de aprender. Os vários instrumentos da avaliação ajudam a enxergar diferentes saberes de cada um. Então,
nesse momento de reflexão, seu aluno conseguiu essa autorreflexão? Onde ele estava? Para onde ele foi? Você conseguiu discutir isso com ele? A devolutiva foi legal? Foi interessante com relação a isso? E outra, não só com relação ao aluno, mas será que o professor conseguiu observar que a avaliação que ele aplicou em seus alunos durante esse período, essa avaliação deu devolutivas no sentido dele entender que se o aluno tinha ou não conseguido evoluir, avançar nos seus estudos? Então são perguntas que são muito difíceis às vezes da gente responder, porque tudo tem a ver com a intenção que o professor tem com relação a essa avaliação, qual é a intencionalidade, que foi muito discutido com a dupla anterior, né, com a Grace e com o Luiz. Essa intencionalidade, gente, ela tem a ver com várias questões da avaliação. Uma delas é com as habilidades. Será que você, no momento de preparar essas avaliações, estavam relacionando habilidades que você gostaria que seu aluno desenvolvesse? E até que ponto isso aconteceu? Você consegue descobrir com as devolutivas quais as habilidades continuam em defasagem e que de alguma forma você precisa recuperar com os seus alunos? Então, essa reflexão, nesse momento diferenciado, ela vai ser hiper importante, né? E como que a gente pode pensar nessa situação? Para isso, né, Theo, a gente também elaborou um estudo de caso, que a gente chamou de estudo de caso 3, para que a gente tivesse um instrumento para poder discutir um pouco com vocês isso, tá? Se apresenta, Theo? Claro. Uma escola realizou atividade de recuperação com seus alunos. Utilizando um exemplo de atividade, vamos analisar se a avaliação está pertinente com a intencionalidade do professor, observar por que os resultados não foram alcançados e apontar supostas fragilidades. Então, a atividade foi a seguinte: teve como comando ao aluno: com base na aula, faça o que se pede. Leia o texto X, aponte as principais ideias e responda as questões de 1 a 10. Assista ao vídeo Y e saiba mais sobre o assunto. Aqui nós trouxemos também habilidades de uma forma não específica, bem abrangentes. Então nós deixamos as habilidades como observar, localizar, analisar, comparar, reconhecer, interpretar, pesquisar. As estratégias do professor foram 2 aulas expositivas, leitura do texto de apoio X, assistir ao vídeo Y, interação e orientação via WhatsApp, Hangout, Zoom, Meet, Teams, Skype, Google Classroom ou qualquer outra plataforma onde houvesse a interação com o aluno e com o professor. A intencionalidade do professor era aprofundar os conceitos sobre o tema e desenvolver as habilidades específicas nos alunos. Eu gostaria de fazer um adendo, Theo, voltando um pouquinho na atividade. Vejam que a gente aproveitou aqui uma atividade geral, né? A gente não especificou nada, ela poderia caber em qualquer disciplina, inclusive, né? Onde o professor, a partir de 2 aulas expositivas, propõe a leitura de um texto, propõe um vídeo para ser assistido e que o aluno respondesse a 10 questões baseados nisso, né? Vejam que tanto as aulas como o texto e o vídeo devem ter algumas intenções em questão das habilidades que eles vão desenvolver com relação aos seus alunos, tá? A estratégia que o professor usou, além da aula expositiva e da proposição de uma leitura e de assistir um vídeo, tem também a questão da interação. A gente colocou aí alguns exemplos que ele poderia usar. Podia ser WhatsApp? Podia ser Hangout? Podia. Então, assim, ele usou uma para que tivesse a interação com os alunos para ver se eles tinham algum tipo de dúvida. E a principal intenção do professor, assim, a mais clara possível, era de realmente aprofundamento daquele tema que ele tinha considerado, tá? Essa foi a descrição do estudo de caso, tá? Sendo assim, nós vamos propor para vocês umas 3 perguntas para vocês refletirem sobre essa atividade, esse estudo de caso que nós passamos para vocês.
A primeira pergunta é a seguinte: o que você pode sugerir como atividade de recuperação das habilidades, baseado nesse estudo de caso que nós passamos para vocês, tá? Você percebe alguma fragilidade na atividade? Quais sugestões de atividades de recuperação você incluiria nessa atividade descrita no estudo de caso? 20 segundinhos para vocês. Bom, então como nós falamos, o resultado não foi alcançado, certo? Então o professor não conseguiu aquilo que ele esperava com a atividade. Por isso, colocamos essas 3 perguntas para vocês. E aí? Em relação ao que o professor pode sugerir como atividade de recuperação, aqui nós vamos dar algumas dicas, algumas sugestões. Claro que vocês podem ter pensado em outras coisas, poderiam propor outras situações com esse caso. Então, utilizar outra estratégia de atividade, diagnosticar quais as habilidades não foram desenvolvidas pelos alunos, sugerir nova atividade com as habilidades não desenvolvidas, outra estratégia para abordar o tema, devolutiva dos alunos sobre os pontos não compreendidos. Então, pode ser que mesmo você passando o texto, o vídeo, o aluno não tenha conseguido a finalidade que você desejava, que era desenvolver essa habilidade. Pensar em uma nova metodologia é sempre interessante. Mas também, a atividade que a gente propôs para vocês tem uma fragilidade. A intencionalidade do vídeo não está clara. Foi pedido que o aluno lesse o texto e que ele assistisse o vídeo. Só que as questões foram apenas para o texto. Talvez o aluno não tenha conseguido fazer a ligação entre o texto e o vídeo também. E não está claro quais as habilidades específicas que poderá ser desenvolvido. E por sugestões de atividade de recuperação, a gente pode ter a retomada do tema pelo professor, focando nas habilidades, talvez um novo encontro com esses alunos pelo WhatsApp, pelo Zoom, Teams, ou assistir a aula do centro de mídia. Porque a aula do centro de mídia tem que sempre conversar com aquilo que o professor está passando para o aluno, certo? Então também é uma boa retomada. Essa é a ideia, né? Na verdade, as aulas que são ministradas no centro de mídias, ela pode ser complementar àquilo que você está passando com seus alunos, tá? Focando principalmente no trabalho que você está desenvolvendo. Então, ele pode ser um complemento. No caso, quando a gente foi observar as fragilidades, vejam que a gente não são críticas que a gente está falando aqui. A gente está levantando possibilidades do que pode ter dado errado por conta do que os alunos não conseguiram atingir. Da mesma forma como o Theo já tinha falado, o vídeo ele não tinha uma aplicação, uma intenção clara, nem para o professor nem para o aluno, né? Então ficou assim meio solto. Isso é muito prejudicial. Outra coisa, o texto, as questões, elas estavam relacionadas com o texto, como o Theo falou. E seria importante, então, talvez, que essas questões, elas também fossem baseadas com relação ao vídeo, com as aulas expositivas que o aluno assistiu, que englobasse mais todas as atividades relacionadas àquilo. Ele precisa devolver sobre o todo que ele passou, pelas aulas, pelo vídeo, pelo texto. Ele precisa devolver para o professor tudo aquilo que ele recebeu enquanto conteúdo, enquanto estratégia e tudo mais, tá? Talvez, se o professor acrescentasse algumas outras atividades, pedisse uma síntese dos pensamentos, ou então pedisse que explorasse um pouquinho mais alguma ferramenta como, por exemplo, um chat, onde ele tivesse condições de tirar dúvidas e conversar com os alunos sobre aquilo que ele assistiu, sobre aquilo que ele leu, talvez algumas habilidades ele conseguisse cumprir e fechar de forma mais eficaz, tá? E é importante também frisar que quando a gente pede essas atividades, pensar principalmente nas habilidades que ele deseja que sejam desenvolvidas nos alunos.
E à medida que ele faz, que ele recebe as devolutivas dos alunos, ele tem as condições de observar se aquelas habilidades foram ou não desenvolvidas. Por que, gente, é importante fazer isso? Porque é baseado nessas habilidades que você vai ter que fazer a recuperação, né? Aquilo que o aluno, que você percebeu que o aluno não compreendeu, não desenvolveu, ou ele não foi, não te devolveu de forma clara, é aí que a recuperação entra, né? Obviamente com outras estratégias, com outras atividades, mas perceber o quanto aquela habilidade foi ou não desenvolvida pelo aluno. A avaliação e a recuperação, então elas estão muito juntas a todo momento. Porque se você considerou esse estudo de caso, né, como uma atividade de avaliação, a partir dela a gente consegue extrair aquilo que vai ser importante para ser feito na recuperação, de uma forma diferenciada e mais pontual naquilo que o aluno não aprendeu. E também, a todo momento, mas principalmente no momento em que estamos passando, de educação remota, é importante a gente ampliar as possibilidades de instrumentos avaliativos além da prova escrita, né? Então, hoje a gente pode ver outras habilidades desse aluno, a gente pode ir além da avaliação escrita, a gente pode propor um vídeo, né? Como já tinha na atividade que a Grace comentou, a gente pode propor uma conversa, mesmo que seja por uma mídia envolvida, a gente pode propor outras formas de avaliação. Tais atividades se comportam tanto como instrumento de aprendizagem, como avaliação, e necessitam de clareza quanto à proposta, intenção de aprendizagem e as habilidades envolvidas e que pretendem ser desenvolvidas ali. Como podemos, então, avaliar tais atividades? Como podemos considerar o processo de desenvolvimento de forma objetiva e criteriosa? A gente vai dar mais 20 segundinhos para vocês pensarem. Bom, gente, voltando então, é uma pergunta bastante profunda e complexa para a gente responder. Não temos a pretensão de responder essas perguntas, mas na verdade provocar essa reflexão junto a vocês, tá bem? Bom, se a gente for então pensar nas atividades que a gente aplica com intenções de avaliar os nossos alunos, nesse momento a gente já tem que estar pensando na recuperação também, né? As intenções têm que estar muito claras, os objetivos muito claros. Se a gente não consegue atingir esses objetivos, imediatamente você já tem que pensar na recuperação. Então assim, a gente vai agora meio que fornecer para vocês algumas dicas, lembrá-los de algumas metodologias, de algumas estratégias, de alguns instrumentos que podem ser utilizados com vistas à recuperação, para lembrar vocês de algumas possibilidades. Por exemplo, a partir do momento que você deu uma atividade, como foi o caso do estudo de caso 3, você passou uma atividade com uma aula expositiva, um texto de leitura, um vídeo, e você foi fazer a correção dessa avaliação. No momento de você fazer essa correção, você já tem que estar com vistas a essa recuperação, observando quais as questões que que os alunos acertaram mais, as questões que eles erraram mais, se isso foi recorrente para todos os alunos, se não, se foi de algum grupo, se foi de outro, como se a gente fosse fazer uma tabulação de todas daquela atividade, no sentido de observar os acertos e os erros, contabilizar isso de forma a te dar pistas para saber quais habilidades os alunos ficaram em defasagem, tá? Sendo assim, gente, com essa análise dos dados que você acaba obtendo com a correção da avaliação que você fez com seus alunos, aí você vai ter mecanismos e estrutura para pensar
de que forma você vai investir e de que forma você vai fazer a avaliação de recuperação, de uma forma coletiva ou até mesmo individualmente, tá? Pensando nas diferenças que os seus alunos têm para recuperar aquilo que o aluno estudou, tá bem? Passando para a próxima telinha, a gente pensa no seguinte: o contexto atual, é lógico que até o jeito de avaliar está diferente, consequentemente a forma de recuperar também vai ser diferente, né? Nós não podemos perder nenhum aluno, né? Essa que é a verdade, e a gente sabe das variantes disso tudo. Tem alunos que têm condições de ter uma estrutura com a tecnologia, né? Possui recursos para poder acompanhar tudo isso de uma forma eficaz. E, pelo contrário, temos alunos que não têm nenhum desses recursos. Então, assim, um professor hoje, ele tem que usar de vários instrumentos, desde daqueles que que utilizam menos tecnologia, até aquele que possui a tecnologia para poder conversar com o seu aluno, né? Propor atividades e, consequentemente, conseguir avaliar os seus alunos. E, sendo assim, cabe mais uma reflexão, né? Será que a metodologia e a estratégia utilizada nas avaliações foram coerentes com o objetivo pedagógico? Essa pergunta a gente faz a todo momento, né? E a gente pensa que como será que a gente está conseguindo também acompanhar as habilidades apenas sem ver os nossos alunos, né? Sem estar junto deles, apenas com as avaliações que a gente está propondo. É uma tarefa nova para nós, né? E isso tem que estar muito claro para você. É por isso que propor avaliações deve ser um mecanismo muito claro hoje, mais claro do que nunca, né? Deve ser claro sempre, mas no momento essa clareza tem que ser maior, para você ter ideia do que você está desenvolvendo nos seus alunos com aquela avaliação que você está propondo, tá? Por isso que é importante diversificar e experimentar coisas inovadoras, coisas que talvez a gente ainda não tenha experimentado. Porque você descobrir habilidades, por exemplo, não pensando só na sua disciplina, como a minha, por exemplo, em Química. No momento que eu proponho uma avaliação em Química, não só a Química vai estar em jogo, mas a forma como ele escreve, a forma como ele se comunica, a forma como ele se organiza, na forma de passar as informações para você, tudo isso conta, né? Os momentos que você tem de chat ou de contato pelo WhatsApp, como esse aluno se comunica com você, também são formas importantes de serem avaliadas. Tá? Então, a gente vai ter que abrir um leque de possibilidades maiores do que a nossa própria disciplina, do que as habilidades específicas, para poder olhar para a totalidade desse aluno. Será que a gente consegue, com essas avaliações propostas, desenvolver novas ou ainda consolidar habilidades já adquiridas? Então, essas perguntas que a gente está lançando para vocês, são perguntas que a gente pede que vocês reflitam a todo momento que for construir um instrumento de avaliação, seja ela normal ou de recuperação, tá? Bom, continuando então nossas dicas, lembre-se que utilizar a mesma estratégia da avaliação na recuperação não é aconselhável. Porque uma vez que aquela estratégia não obteve os resultados que você queria, não compensa que seja utilizada da mesma forma. Pense em novas metodologias, como a Nath disse, né? Está no momento de explorarmos várias estratégias, várias metodologias. Não temos nada pronto em referência à educação remota. É um campo muito pequeno ainda, que nós nos deparamos sem um preparo antes disso, e nós sabemos disso. Aqui também nós não nos sentimos nem sempre preparados para tudo o que estamos passando hoje. É um aprendizado para todos. É um aprendizado para todos e a todo momento. Então, construa com seus alunos um banco de atividades, apontando o nível de dificuldade de cada uma dessas atividades. Porque com isso, você tendo um banco de atividades estruturado, você consegue acompanhar mais de perto o aluno a aluno. Os seus alunos vão eles mesmos conseguirem te falar onde está cada dificuldade. Professor, eu cheguei até aqui, não consegui chegar ali.
Aí entra aquela questão da diversidade dos nossos alunos, né? Tem alunos que conseguem desenvolver determinadas atividades de uma forma muito rápida e clara, e tem nossos outros alunos que têm mais dificuldades. De repente, diversificar essa avaliação para os alunos também é importante. Passar atividades mais complexas para aqueles que já têm maior facilidade, passar atividades com menos complexidade para aqueles que ainda têm maiores dificuldades. Então, fazer esse tipo de banco de atividades é importante para o professor. É também uma maneira dele perceber quais as habilidades que seus alunos estão conseguindo resolver ou não. E aí, depois disso, o ideal é o planejamento das suas aulas de recuperação, das suas atividades de recuperação. A gente precisa sempre bater na tecla. Quando está preparado, quando você sabe a sua intencionalidade novamente e o objetivo que você quer alcançar, fica tudo mais simples, certo? Sim, com certeza. Tem até uma frase de Lucchesi que a gente coloca aqui, que é preciso acompanhar o avanço de cada um de perto e registrar todos os passos. O registro, então, a gente até mais para frente vai dar uma sugestão de como registrar essas atividades, porque é por meio delas, é o contato que você tem com o seu aluno, é a atividade, né? Ele vai ver a atividade e você tá vendo a atividade também. E a resposta que o aluno vai dar mediante essa atividade. Então, esse é o que mais de concreto vai ter na relação nesse momento. Então, ela vai ter que ser muito clara e o registro dessa atividade é fundamental para você perceber o avanço que o seu aluno teve ou não. Bom, nesse momento, então, a gente vai falar com vocês sobre o que pode auxiliar no processo de recuperação. Vamos falar de estratégia, de metodologia, vamos falar de instrumentos diferenciados, tá? E também uma forma diferenciada de registro das atividades, tá? Esses vão ser basicamente esses 3 campos que a gente vai conversar com vocês, como esse processo da recuperação pode ser diferenciado e como a gente pode dar o apoio nesse sentido, tá bem? É importante a gente destacar o seguinte, que para você pensar em atividades de recuperação, é importante que você tenha claro o que aconteceu nas avaliações anteriores, tá? Que você tenha feito o diagnóstico dessas avaliações, percebido, anotado tudo o que aconteceu antes da recuperação, para que você tenha ferramentas para construir as avaliações de recuperação, tá certo? E para você depois, comparando um com o outro, as avaliações anteriores com a avaliação da recuperação, perceber se houve ou não um avanço nos seus alunos, tá? Isso é fundamental. Para começar, a gente então vai conversar com vocês sobre metodologias ativas. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso e é um termo que a gente está usando muito ultimamente, apesar disso já existir há muito tempo. No entanto, por que ela está se tornando muito recorrente hoje em dia? Pelo fato dela propor situações novas e que podem ser muito úteis nesse período de educação remota, tá? Podem ser muito úteis na forma como você apresenta essas avaliações e também como você se relaciona com os seus alunos, porque a relação está totalmente diferenciada, né? A relação presencial, ela funciona de uma forma e a remota, ela é totalmente diferenciada. E nessa diferença, é por aí que a gente vai indicar para vocês as metodologias ativas, tá? Se a gente for falar num conceito do que são metodologias ativas, a gente pode falar que elas são um processo de construção do conhecimento onde o aluno vai ter uma participação muito maior, tá? Esse tipo de metodologia acaba contextualizando e considerando absolutamente tudo o que o aluno faz e traz como resultado, tá? Basicamente é isso. Nessa metodologia, o professor ele vai construir uma trilha de aprendizagem que o aluno vai ter que percorrer. E ele combina práticas diversas, não é sempre do mesmo jeito, tá? Pode incluir, por exemplo, dramatização de alguma coisa, um estudo de caso, a elaboração de um projeto, ensino entre pares de alunos,
algum debate, alguma discussão por chats, enfim, é imprescindível que essa trilha de aprendizagem ela seja bem diversificada. Sendo assim, pessoal, é interessante a gente perceber que numa metodologia ativa o aluno não fica passivo, ele não pode ficar passivo, né? Mesmo porque o fato dele ficar passivo não deixa ele muito atuante naquilo que ele está fazendo, não mantém o interesse dele, né, por muito tempo também. Então, as metodologias ativas têm esse diferencial, promover com que o interesse do aluno fique mais exacerbado nesse momento, tá? Vamos ver então, na verdade, gente, a atividade tem que fazer sentido para o aluno, né? Além de fazer sentido, tem que ser interessante. Então, muitas vezes, usar um game, fazer com que ele faça um experimento, mesmo dentro de casa, coisa simples, obviamente, mas trabalhar com situações reais que faça significado para ele, tá bom? Então, basicamente, a gente deu uma pincelada no que é metodologia ativa. Nós vamos dar alguns exemplos que podem ser eficazes ou não para vocês, professores. Então, assim, sintam-se à vontade em ver isso como exemplos que não necessariamente vocês precisam utilizar, ou até mesmo vocês podem adaptar para a realidade de vocês, ou como vocês se sentem à vontade com relação aos seus alunos. Né, Theo? Então agora a gente vai mostrar para vocês 6 exemplos de metodologias ativas que podem ser usadas nesse momento de distanciamento social, de educação remota. O primeiro é o bilhete de saída. O bilhete de saída, ele estimula que os alunos respondam perguntas ou façam uma atividade de reflexão no término de cada aula. Então, por que o bilhete de saída é interessante? Porque com isso, você, primeiro, vai entender melhor essa trilha do seu aluno. Então, você vai conseguir, com pequenas avaliações, ver onde o seu aluno está evoluindo ou não. E também porque você faz com que o próprio aluno reflita sobre sua aprendizagem. Então, o aluno, no final daquela aula, ele vai saber, conseguir compreender o que o meu professor queria até aqui ou não. Preciso melhorar em alguma coisa? Então, essa autoavaliação do aluno também é muito interessante. E um detalhe, não só para o aluno isso vai ser interessante, mas para o professor também, porque acaba aproximando, é uma forma de aproximar o professor com o aluno. Tudo aquilo que o aluno fizer, seja o que for, assistir uma aula no CMSP, peça sempre, o aluno já sabe, o aluno tem que sistematizar as ideias que ele assistiu daquela aula. Você conseguiu dar uma aula para o aluno, seja por Zoom, por algum aplicativo, peça que no final da aula ele diga o que sentiu, o que ele entendeu, quais foram as dificuldades, o que ele entendeu daquela aula que você deu. Fez um projeto, pediu que fizesse um projeto, à medida que o aluno vai fazendo o projeto, peça que ele vá escrevendo quais são as percepções dele durante a elaboração desse projeto. Ou seja, o bilhete de saída é uma forma de você, a todo momento, saber como o aluno está vendo aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está absorvendo. E fazer a manutenção do seu próprio registro. Exatamente. Quanto que o aluno está fazendo. Segunda sugestão é o termômetro das emoções. Então, construa com seu aluno um termômetro para ele falar o que ele está sentindo, o que ele está achando naquele momento. Com o isolamento social, todas as nossas emoções ficam exacerbadas, né? A gente não sabe como está a situação na casa do aluno, a gente sabe que às vezes o professor está dando aula, o cachorro está latindo, o filho está chamando. Então todo mundo está com emoções afloradíssimas nesse momento. E nem todo mundo tem com quem conversar, para onde... Na sala de aula, tantas vezes, nós somos essa pessoa, né, Nath? Que dá aquele ombro amigo pro aluno, que vê o que ele tá sofrendo, o que ele tá passando. Então, por que isso é importante pro aprendizado do aluno? Aproxima, além de aproximar... Além de aproximar o professor do aluno, o aluno não vai ter aprendizagem se ele estiver passando por um problema. Se ele não tiver com quem dividir aquilo. Então, o termômetro das emoções
Também você ali pode pedir para o aluno falar gostei, não gostei da aula, por que eu não gostei da aula? Dar dicas. Dar dicas. Né? Professor, isso não foi efetivo para mim por isso, isso e isso. Você consegue explorar tudo isso no termômetro das emoções. A terceira é práticas de atenção plena. Então, nesse momento que nem sempre o aluno consegue ir para um lugar reservado, fazer aquele momento de estudo concentrado, por que não, enquanto você, por exemplo, conversa com a sua sala durante os 45 minutos, ter um momento para que o aluno pare, reflita sobre aquilo que está sendo feito, que respire, que se concentre. Para quê? Para ele conseguir trazer os pensamentos de volta àquilo que está sendo estudado. Exatamente. Por exemplo, se há professores que têm essa possibilidade de ficar um tempo online com seus alunos, mesmo dentro desse período, permitir que o aluno pare, pense, dê um tempo para ele raciocinar aquilo que você pediu, 5 minutos, 10 minutos, retoma, fala com ele sobre o que ele está percebendo, como está o desenvolvimento daquilo o que ele está pensando sobre aquela atividade, né? São pequenos momentos que vão ser justamente para o aluno retomar o fôlego e poder conversar com você melhor, senão ele se sente bombardeado. Sim. Né? Também trouxemos para vocês o levantamento dos conhecimentos prévios. Sempre viemos falando sobre isso, né? Em qualquer formação que nós damos aqui, nós falamos sobre a importância do levantamento dos conhecimentos prévios. Então é importante que você converse com o seu aluno e saiba onde ele está, para você saber até onde você avança. Nesse momento, a gente não quer deixar nenhum aluno para trás. Nós sabemos que, infelizmente, tem alunos que não têm acesso ao centro de mídia pela TV, via aplicativo. Mas o que nós queremos é fazer com que o aluno, que de alguma forma está conseguindo, de fato, ser encontrado e atendido, que esse aluno tenha uma boa aprendizagem, que ele saiba o que ele conseguiu. Para aqueles alunos que infelizmente não conseguimos chegar, depois nós teremos que fazer o levantamento de conhecimentos prévios. Mas e para esse aluno que está aqui agora? Para avaliarmos, para recuperarmos, nós precisamos saber o que eles já sabem. Nós precisamos saber até onde conseguimos de fato ir com eles. Mesmo porque se nas aulas, se o professor pretende dar continuidade às aulas dele e o próximo assunto, tema, fosse um assunto que ainda não tinha sido visto com ele, então ele de alguma forma, até mesmo para ele preparar a próxima aula, o professor fazendo um diagnóstico, né, conversando previamente o que os alunos conhecem sobre aquilo, ele consegue até melhor preparar e planejar a sua próxima aula. Também trouxemos avaliação em pares. Mas avaliação em pares, nesse momento de isolamento, às vezes assusta, né? Como que eu vou avaliar em pares? 2 alunos te entregaram atividade. Peça que um avalie o trabalho do outro. Porque com isso, ele está... troca, né? Com essa troca, ele consegue saber, conseguir atingir isso, não conseguir atingir aquilo. Meu colega teve uma ideia legal para a mesma situação proposta. Então é muito interessante, porque e também tira o professor como detentor do conhecimento a todo tempo, né, Nath? Sim, mesmo porque quando a gente utiliza a tecnologia no ensino, o papel do professor fica diferente e o papel do aluno também. Né? O professor passa a ter um papel mais de mediador do conhecimento, né? Onde ele auxilia o aluno a percorrer os caminhos da aprendizagem dele. Então é importante que vocês, acho que à medida desse tempo que estamos nesse ensino remoto, vocês já devem ter percebido isso, né? Que as relações mudam, as situações são diferenciadas. Então, quando você solicita atividades para os seus alunos, se eles tiverem a oportunidade de trocar, eu fiz um trabalho, o Theo fez o dele, a gente trocar no sentido de ver o que ele fez, isso alimenta ideias, isso mostra novas possibilidades e faz o aluno repensar aquilo que ele tinha feito. É muito interessante essa estratégia, tá? Fica a dica.
E por último, que a gente também já falou, já né? Falamos bastante da Bastante. autoavaliação. Autoavaliação. Então, desenvolver com o aluno e, por que não, para nós professores também, esse exercício reflexivo sobre o processo que o aluno está passando. Então, o que está sendo efetivo, o que não está sendo efetivo, como eu me comportar nesse momento. Sabe que eu queria levantar uma questão aqui? Que percebam que já fazíamos muitas vezes metodologias ativas sem saber, sem pôr essa nomenclatura. Porque todos os exemplos que nós passamos aqui para vocês não são novidade, né? Na verdade, todas elas tratam-se de metodologias ativas, onde vocês podem ter observado o seguinte: o importante é como você se comunica com o seu aluno e como você promove o retorno daquilo que ele aprendeu. Seja por escrito, seja falando, seja interagindo, seja produzindo alguma coisa. Essa comunicação e a forma diferenciada como você passa uma avaliação para o seu aluno é que se torna ativo. Porque quando você faz com que ele seja o alvo, ele seja o protagonista daquela atividade, ele vai criar, ele vai pensar em algo e vai mostrar o resultado disso para o professor, de alguma forma que está ali mediando a todo momento, isso é ativo para ele. É ativo no sentido de que não só o professor vai dar o tema ou apresentar o tema, por outros meios o aluno vai entrar em contato com esse tema e ele mesmo, ao desenvolver as atividades do professor, vai se autodesenvolvendo. Então, assim, é metodologia ativa nesse sentido, dessa captação e dessa facilidade e da forma como ele está se comunicando com o professor, tá? Tem uma coisa a se destacar nas metodologias ativas, é com relação à tecnologia. Tá? As tecnologias, na verdade, elas são muito importantes no desenvolvimento das metodologias ativas, elas auxiliam muito o desenvolvimento, não só no sentido da comunicação professor-aluno, mas também da forma como o aluno vai desenvolver os seus trabalhos, a forma como ele vai apresentar aquela atividade. Né? Então, a tecnologia, ela ajuda, além de trazer recursos muito inovadores, né, possibilidades maiores, permite compartilhar, permite aprender junto, personalizar o processo e até mesmo orientar a tutoria, né, a coisa da mediação. Então, a tecnologia, no sentido das metodologias ativas, é essencial, é importante, por isso que a gente está abordando nesse momento da pandemia, né, onde o isolamento social é necessário e, consequentemente, por isso que a gente está dando como dica a utilização dessas metodologias ativas com a utilização da tecnologia, isso se for possível, tá? Isso se houver condição. Como a gente já falou, tem alunos que têm essa possibilidade, tem alunos que não, mas a diversidade de atividades nesse momento é o mais importante, para que a gente consiga atingir a todos os alunos. Bem, falando de tecnologia, então, nós trouxemos como segundo tópico ambientes virtuais de aprendizagem, AVA. Então, o que são os ambientes virtuais de aprendizagem? Qualquer ambiente que a gente consiga promover a aprendizagem dos alunos de forma virtual. Então, nesse momento, os mais conhecidos e os mais utilizados são o Moodle, né, que aí a gente vai para o meio acadêmico. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, né? Sim. E o que mais estamos utilizando? Google Classroom, certo? Então, o que o AVA traz de positivo para a gente? A gente consegue ter fórum, chat, wiki, vários mecanismos de conversa e interação entre pares ou entre os professores e os alunos, né? E eles apresentam várias vantagens. Aqui nós elencamos algumas, como interação interpessoal, possibilidade de acompanhar e orientar o estudante, tem a possibilidade do aluno controlar seu próprio ritmo de aprendizagem dentro de uma rotina, apresentação dos materiais de modo criativo, atrativo e integrado, estimulando sempre e motivando a aprendizagem, a possibilidade de ser utilizada também para avaliar o aluno. Então, estamos até vendo em muitas escolas que estão utilizando, por exemplo, formulários para essa avaliação, né? Sim. É interessante que muito se ouve falar em AVA, né? Um ambiente virtual de aprendizagem, e poucos, às vezes, ligavam
o Google Classroom como um AVA, né, um ambiente virtual de aprendizagem, onde você consegue, além de ter um contato mais direto com o seu aluno por meio de fórum, de chat, conversar com seus alunos, todo o material que é produzido, todas as avaliações que são propostas e todas as atividades já realizadas pelos alunos se encontram no mesmo lugar e todos têm acesso. O professor tem acesso, os alunos têm acesso, e isso é ótimo, né? Porque você consegue, além de ver o trabalho dos seus colegas, você pode opinar, você pode se alimentar de novas ideias, o professor pode ver o comportamento dos alunos no sentido da produção e de como as conversas são realizadas. E um fator que talvez seja ainda pouco usado é o fator de propor um tema a ser discutido no fórum. Sim. Né? Hoje vamos falar sobre o tema tal, e o aluno escrever aquilo que ele acha sobre aquele tema. Pode ser desenvolvido bem mais isso no AVA, né? Se vocês têm essa possibilidade de estarem já usando, a gente sabe que alguns professores já estão usando, mas outros não. Mas aqueles que estão usando o Google Classroom, naveguem por esse lado de solicitar uma discussão de algum tema, para ver como seus alunos se relacionam nessa discussão. É muito interessante e fica evidente muito mais como os alunos estão trabalhando com esses temas que são desenvolvidos. Como ele se posiciona, se ele compreendeu ou não. Muitas vezes isso fica muito claro quando você observa as postagens em um fórum ou em um chat, tá? Fica a dica também. Então é um ambiente virtual de aprendizagem onde todos se encontram, mesmo que em tempos diferentes, mas tudo está lá, né? Tudo está lá para que as coisas sejam exploradas. Então o AVA é um instrumento muito interessante para esse momento que a gente está vivendo e que pode ajudar na organização do que está sendo estudado, né? A criação de pastas, onde cada pasta tem um determinado tema, isso organiza o professor e organiza também o aluno com relação àquilo que ele está estudando, né? E também nisso do chat, de como ele se porta, de como ele se comunica com o professor e com os demais alunos, pode ser levado em consideração na hora da avaliação. Com certeza, né? Porque ali fica evidenciado Sim. Como o aluno está se relacionando com aquele tema. Sim. É um outro instrumento de avaliação que talvez nunca tenha sido usado, mas que no momento pode funcionar como uma bela ferramenta avaliativa. E de recuperação também. Ela pode, no momento que você está discutindo ali, esclarecer dúvidas, né? É uma forma de você continuamente estar recuperando seus alunos, né? Uma recuperação contínua. Sim. Porque ao mesmo tempo que você fala os temas, os conteúdos, você ali de alguma forma pode já esclarecer uma dúvida, reforçar alguns conceitos a todo momento. Então é uma ferramenta muito interessante. Se vocês tiverem condição de utilizar, é essencial nesse momento, tá? Fica a dica. Então, o terceiro ponto que trouxemos para vocês é o portfólio. Então, a gente pode utilizar o portfólio online, como por exemplo, no Google Drive, que possibilita ao estudante o armazenamento e organização de suas produções no andamento e em vista do seu processo formativo, a análise e a inserção de comentários tanto pelo professor como pelos colegas, recuperação e reformulação de trabalhos produzidos e também uma autorreflexão. É interessante a gente observar que o portfólio, ele acaba sendo uma ferramenta muito interessante, né? Vocês viram aí que o Theo falou sobre as possibilidades que ele tem. Além de você utilizar, ele é uma forma de um registro de tudo aquilo que é feito, de tudo aquilo que é proposto e de tudo aquilo que é feito, né, pelos alunos. Fica tudo ali à mão de todas as pessoas para consulta. Então, esse registro ele é fundamental para o professor. Ele consegue, à medida que ele organiza aquele ambiente de forma que fique claro o que o aluno vai encontrar em qual local e que ele consiga, a partir daí, se organizar nos seus estudos e o professor avaliar aquilo que o aluno fez à medida da construção das atividades.
tá? Então, um portfólio também é uma dica, né, que a gente sugere com a utilização de um e-mail, né, que seja do Google ou do Gmail, todos tenham acesso a esse drive. Tem outros também que possibilitam isso, mas o mais conhecido é o do Google. E além de ser esse espaço de registro e de reflexão, porque é possibilidade de ter os comentários dos colegas e do professor, também a gente pode imaginar que ali fica sendo um espaço de valorização desses trabalhos, né? Quando a gente vê, publica ou posta alguma coisa que foi de nossa autoria e que alguém faz um comentário, o professor pode sugerir que os alunos façam uns comentários nas laterais, né, dos trabalhos, então a pessoa se sente valorizada. E isso tem um aspecto muito importante na questão emocional e até cognitiva do aluno, ele sempre procurando fazer mais e melhor, porque ele sabe que outras pessoas vão observar o seu trabalho. E isso é uma questão muito interessante, até muito defendida por muitos autores. A gente até colocou o nome de alguns autores que salientam essa qualidade do portfólio, né? Que não é só o aspecto de postagem de atividades, mas o reflexo que isso traz no aspecto emocional e cognitivo do aluno, tá? Então, gente, nesses tempos de isolamento, a gente deixa essa dica para vocês, tá? As atividades propostas para a recuperação, já que elas têm que ser diferenciadas das avaliações no percurso da aprendizagem, a gente sugere então que vocês utilizem os mais variados materiais, diversos recursos como vídeos, jornais, revistas, jogos, sites, mapas, ou então algum recurso do tipo assim, museu virtual. Abusem dos objetos digitais de aprendizagem, como os infográficos, alguns aplicativos, né, que a gente tem a condição de verificar algum percurso diferenciado, enfim. Tem inúmeros recursos que podem ser utilizados nesse momento, né, já que podemos abusar das tecnologias, se for possível, para diferenciar essas atividades, tá? Fica a dica para vocês no sentido de que diversificando e tornando isso mais atrativo, a gente consegue ganhar esse aluno e consegue que ele dê continuidade aos estudos nesse período de isolamento social. Bom, gente, agora vamos passar para vocês alguns passos, né, para uma avaliação de recuperação de forma remota. De uma certa forma é um resumo de tudo aquilo que a gente já conversou com vocês, tá bem? O primeiro é o foco no diagnóstico. Obviamente, gente, que nesse processo avaliativo precisa existir esse diagnóstico no sentido de que o professor vai observar os pontos a serem desenvolvidos no processo, os pontos que ele percebeu que deu certo, os que não deram certo, os erros, os acertos, tá? Esse momento de diagnóstico ele é fundamental para a gente pensar na recuperação, né? Em como a gente vai avaliar no período da recuperação, que é algo bem contínuo, né? Uma avaliação que não deu certa, uma atividade que não deu certo, a próxima tem que de alguma forma já contemplar aquela atividade naquilo que ela não desenvolveu. Então é uma coisa dinâmica e constante, tá? Por isso que a gente fala recuperação contínua, né? Então, mas o diagnóstico, toda atividade que você aplica, existe a necessidade desse diagnóstico do que deu certo e do que não deu. A gente até colocou umas perguntinhas aí que servem como uma reflexão nesses momentos que o professor pode fazer. Por exemplo, o que o meu aluno precisa aprender nesse momento? Como complementar o que ele já aprendeu? E como considerar o que ele já sabe e complementar além disso, né? E também, quais os métodos a serem utilizados para evitar a evasão e manter o interesse dos alunos? Nossa, essa última perguntinha, então, ela é a novidade da coisa. Por quê? Além de você refletir sobre essas questões, né, fazer esse diagnóstico daquilo que deu certo e não deu nas atividades, para pensar em como você vai recuperar isso, o método vai ter que ser diferenciado, como a gente falou o tempo todo, né, Théo? A gente vai ter que usar metodologias diferenciadas, atividades diferentes, recursos diferentes, além de você tentar fazer com que ele desenvolva as habilidades em defasagem,
mas que ele também mantenha o interesse, né? Porque afinal de contas ele vai fazer algumas coisas, temas repetidos, ele vai ter que retomar certas coisas. Então, para ele manter esse interesse, é importante que você utilize os recursos que a gente já comentou com vocês agora há pouco, né? Na fala do Theo. E a gente precisa que isso aconteça de forma dinâmica e que ele receba isso de uma forma dinâmica, tá? O item 2 seria: propõe atividades reflexivas. Gente, é lógico, que tipo de atividade você vai passar para os seus alunos de forma remota, nesse período de isolamento? É importante explorar certos campos que não tão específicos, como a gente utiliza em sala de aula presencialmente, de uma forma com um olhar um pouco mais afastado e mais geral, né? De forma que você estimule, de alguma forma, a reflexão e a argumentação do seu aluno, né? Atividades que tenham essa característica, elas são as mais adequadas para esse período de isolamento, tá? Mas não é só a reflexão pela reflexão ou a argumentação pela argumentação. O seu aluno tem que embasar o argumento que ele está utilizando. Para isso ele tem que usar recursos de pesquisa, ele tem que pesquisar na internet, ele tem que usar mecanismos de diálogo, por meio das conversas que ele possa ter com seus colegas, ou as discussões que ele pode ter com o seu professor. Tudo isso pode embasar os argumentos que os alunos vão ter no momento de fazer uma determinada atividade, seja ela da avaliação formativa, seja ela de recuperação, não importa. Mas essas atividades reflexivas, o aluno tem que aprender a usar esses argumentos de forma embasada, tá? Sempre com a leitura de um autor, com a discussão que foi feita em sala de aula, enfim, alguma coisa que sempre o remeta a coisas concretas e com informações fidedignas, tá? No terceiro ponto, a gente colocou: aproveite os recursos tecnológicos. Então, como nós também já falamos, né, abuse dos recursos, das ferramentas tecnológicas, como o AVA, como formulários, que eu também já tinha mencionado. Então, muitas avaliações podem ser feitas com a utilização dos formulários. Eu gostaria até de fazer um adendo com relação ao Google Docs, né, que é o formulário. É até um jeito muito prático do professor sugerir algumas determinadas atividades e todos os alunos respondendo aqui, todas as respostas vão estar juntas e o professor vai ter uma facilidade muito grande em obter essas respostas, né? É um jeito muito prático de você ter as respostas dos alunos. Pensem nisso, né, como uma ferramenta bastante útil, além das que a gente já citou, né, o portfólio, ou usar o AVA, ou usar até mesmo aquele outro recurso, o Google Classroom. Enfim, existem para todos os gostos, né, alguma ferramenta que possa ser prática na obtenção das devolutivas dos alunos, né? E também diferenciar dos objetos digitais, né? Você também já tinha citado os vídeos, museus virtuais, que vários museus abriram as portas de forma digital agora, né? Você consegue fazer as visitas pelo computador, então podemos utilizar bastante disso. Quarto ponto: use a interdisciplinaridade, onde, por que não fazer um projeto que englobe mais do que uma área do conhecimento, ou dentro de uma área do conhecimento, mais do que um componente curricular? Esse é o momento que você pode fazer com que o seu aluno tenha uma visão holística sobre o conteúdo. Então, você consegue, por meio de diversas mídias, que uma ou mais áreas conversem e trabalhem em conjunto. Então, é só salientar uma coisa com relação a isso, né? Se a gente tem condição de, numa atividade, atribuir questões, temas que permeiam todas as disciplinas daquela área do conhecimento, ou até mesmo de outras áreas do conhecimento, é importantíssimo para a visão integral que o aluno tem do mundo, né? Não essa visão fragmentada, né? Por exemplo, até mesmo o tema do coronavírus. Se a gente for ver, a gente consegue explorar todas as áreas do conhecimento sobre esse tema, né? Como isso é afetado dentro das ciências da natureza, na biologia, na química,
e como isso é afetado na questão das ciências humanas, por exemplo. Então é fundamental que a gente consiga explorar temas muito abrangentes, que isso facilita uma visão de mundo para o nosso aluno, é o que a gente quer dizer com uma visão holística do conteúdo. Nosso quinto e último ponto é faça autoavaliações periódicas. Então, a palavra-chave no momento é adaptação. Está sendo difícil para todo mundo. Todo mundo está tendo que rever suas práticas, repensar suas estratégias de ensino. Inclusive os seus papéis. Inclusive os seus papéis. O papel do professor, o papel do aluno nesse momento está diferente, está diversificado e necessitando que certas coisas, a autonomia do aluno seja evidenciado, né, que o protagonismo dele seja exacerbado nas atividades. Então é um momento onde essas diferenças estão em foco, né, e que de uma certa forma precisam ser autoavaliadas a todo momento. E também a utilização de tecnologias, Sim. que hoje passa a não ser mais uma opção. Infelizmente ou felizmente, estamos sim precisando rever, repensar a situação da tecnologia nesses papéis entre professor e aluno. Porque justamente eles são o elo entre o professor e o aluno. A tecnologia é que vai fazer esse meio de campo para que isso aconteça efetivamente e esses papéis sejam fortalecidos, né? Percebendo que o aluno ele acaba sendo um agente ativo e responsável também pela sua aprendizagem. Então isso é fundamental nesse processo de ensino em tempos de isolamento social. O aluno perceber essa diferença e o professor evidenciar e cultivar atividades que fortaleçam isso no seu aluno, fortaleçam essa relação e fortaleçam os momentos de comunicação que se tornam preciosos nesse momento, né? Por isso, então, a gente mensurar esse conhecimento virtualmente significa uma quebra de paradigmas. Totalmente. Onde nós estamos reformulando tudo o que pensamos em relação à educação, que passa a ser mais focada no aluno. Com certeza, e isso é importantíssimo, a gente entender que há um momento de quebra de paradigmas, de modificação nas práticas docentes, modificação nas práticas dos alunos, e a gente se adaptar a esse momento, né? Pensando na recuperação como uma ferramenta imprescindível, ver e rever o que o aluno aprende durante esse período vai ser fundamental, tem que ser contínuo a todo momento, sempre munido de muita autorreflexão, tanto da parte dos docentes como dos discentes. Tá? Então, sendo assim, acho que a gente fecha hoje a TPC de recuperação, solicitando a vocês a gentileza de, por favor, preencherem a avaliação do dia de hoje, tá? Vocês têm aí a avaliação do encontro com o QR Code, por favor, respondam, para nós é fundamental que vocês respondam a essa avaliação para a gente ter noção do que a gente precisa melhorar, do que a gente precisa de sugestões de temas, né? Sim. Daquilo que a gente pode tá fazendo para apoiá-los nesse momento tão difícil, né? A gente quer se colocar à disposição de vocês, não só eu, Natalina, como o Theo, a Grace, o Luiz Fernando, que se apresentaram, e que a gente está à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer questão, tá? Então, tudo de bom para vocês é o que a gente deseja. Agradecer vocês terem acompanhado esse encontro junto com a gente, certo? Agradecer a Natalina, a Grace, o Luiz, nosso grupo de apoio também, o professor Guarel, a professora Glorieta, e até a próxima, gente. Até a próxima.